Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E vocês devem saber, se acompanham aqui a carteira do canal, que eu tenho uma posição bastante grande em relação às minhas ações no setor aqui de petróleo e gás. Estou falando de 55% das minhas ações locadas apenas aqui na 3R, tá bom? A empresa que agora vai ser negociada com o novo ticker, né? A Brave 3, tá bom? Eu não gostei muito do nome, né? Que é a Brava Energia, que reflete um pouco ali a brasilidade da empresa, pelo menos foi essa a justificativa que deu, mas não me interessa muito o nome, o que me importa mais é saber se a empresa trará ou não bons resultados. E aí, eu trouxe aqui uma pergunta na capa para vocês, que é: será que a Brava Energia, ou 3R, como eu prefiro ainda chamar, ela tem potencial para pagar dividendos? Será que ela entrou originalmente na minha carteira com a ideia de que ela poderia se valorizar muito e talvez com os próximos resultados, com a mudança ali na administração da empresa e talvez com uma política de dividendo mais assertiva, será que vale a pena manter essa empresa em carteira? Bem, eu vou trazer aqui um pouco do que o CFO trouxe para nós em relação a essas perguntas, tá bom? Eu já gostei de início que eles dizem o seguinte: surge com o quê? Potencial de geração de caixa, e aí bastante alto. O que é o importante disso daqui que é fundamental de você compreender? As empresas de petróleo, elas basicamente hoje se dividem em Petrobras e Junior Oils, que são todas as outras que retiram ali 100, 110, 130 mil barris por dia. Porque quando você olha para Petrobras, Shell, ExxonMobil, que retiram ali seus milhões de barris de petróleo por dia e tem uma gama muito grande de locais que eles fazem a perfuração, enfim, são empresas muito grandes, você compara com essas outras e você vê que elas são um pouco menores. Pensando, portanto, que você dentro do segmento de petróleo tem duas vertentes. Você tem o pessoal que vai explorar, então eles vão lá no meio do mar, por exemplo, ou em alguns lugares na Terra, fazem ali alguns estudos geológicos, veem se tem ali o hidrocarboneto, né, que seria, no final das contas, ali o petróleo, até mesmo o gás, e eles falam o seguinte: olha, eu acho que vale a pena perfurar aqui. E a Petrobras, a ExxonMobil, Chevron e outras tantas têm a capacidade financeira de arcar com esse tipo de exploração. Porque se você tentar perfurar e não sair nada de lá, estamos falando ali de alguns milhões de dólares que são literalmente jogados no lixo. Diferentemente, porém, as Junior Oils, elas já compram ativos operacionais. E qual que é a função dessas empresas? E aí, eu acho que é interessante a gente mais ou menos tentar desenhar isso aqui. Eu vou até desenhar nesse lado aqui. O que essas empresas elas fazem, né? Elas pegam uma empresa, basicamente, né, a 3R, assim como a Recôncavo e a Prio, elas pegam poços que estão retirando isso aqui de petróleo por dia. Então, vamos imaginar que eles estão tirando aqui os seus 10 mil barris por dia. Legal, é um valor razoável. Só que aí chega ali uma 3R, chega uma Prio e fala: opa, deixa eu melhorar um pouco aqui a qualidade das bombas. Opa, deixa eu melhorar aqui um pouquinho o processo de extração. Ao invés de eu pegar esse gás e comercializar, por que eu não pego esse gás, reinjeto lá dentro, faço com que haja maior pressão e o petróleo consiga sair? E aí eu consigo jogar, por exemplo, isso daqui para talvez ali os seus 30 mil barris por dia. Gente, eu estou falando de uma evolução que pode parecer pouco, mas eu estou falando de uma evolução aqui de 300%. É basicamente isso daqui, né? Você tinha o 10 e hoje você tira 30. Imagina quanto que isso não é para receita. Porque o que acontece? Para você retirar, entre aspas, tá? E por favor me permitam aqui uma forma quase que professoral de dizer, você não tem um aumento muito significativo nos custos. Porque imagina, você tinha lá uma bomba meio capenga, precisando talvez ali de uma manutenção, ou precisando até mesmo trocar. A antiga gestão fala: poxa, sou a Petrobras, eu estou retirando no pré-sal ali milhões de barris por dia. Por que eu vou me preocupar com um lugar que tira 10? Poxa, não faz sentido. Então, quando vem uma empresa querendo trazer eficiência para lá, você coloca o equipamento que no final das contas vai consumir energia, no máximo ali elétrico, ou até mesmo um pouco de combustível para retirar, e você retira com maior capacidade de vazão ali. E isso é muito bom, porque faz com que essas empresas tenham um custo quase que parelho ali, semestre após semestre, tendo uma pequena variação talvez ali com inflação, mas quando você tem um aumento muito significativo no que você extrai, e também o Brent pode ajudar, né? Imagina que o Brent volte ali para os seus 90, 100 dólares, isso ajuda muito na geração de
de caixa. E aí o que acontece, né? E aí vale a pena a gente continuar com a entrevista aqui, porque você já entendeu a diferença do que é uma empresa exploradora e uma empresa extratora de petróleo. Você já entendeu também o que essas Junior Oils fazem, que é revitalizar campos, que é melhorar esses campos, tá bom? Bem, ele traz o seguinte, e aí já começam pontos interessantes aqui. Sobre o ticker, a empresa começará a ser negociada agora, no dia 9/9 de 2024. E eles trazem o seguinte, a projeção é superar 100 mil barris de óleo equivalente por dia, o que colocaria a 3R, então Brave 3, no patamar até superior ao que a Prio, que fechou ali com 71 mil barris. Só que aqui eu quero fazer uma pequena colocação, tá bom? Porque o que acontece? A Prio, ela tá sofrendo um pouco ali com questões relacionadas ao IBAMA também, tá? Assim como a 3R, assim como a Enalta, enfim, todas elas estão sofrendo. E o que acontece? Com a PetroRio completamente girando ali, fazendo com que seu portfólio trabalhe completamente, estima-se que eles cheguem a mais ou menos ali 140 mil barris por dia. Que ainda assim, perto dos 100 mil que a 3R vai estar tirando, ainda assim é muito bom, tá? Porque a 3R, ela tem o objetivo de ser uma Prio. Chegando próximo ali, a quantidade de barris que ela retira por dia, me parece que é muito bom. Agora, você tem que ver uma diferença grande. Lembra que eu te falei daqueles custos? Bem, a Prio, ela tem um custo por barril de apenas 7 dólares. Diferentemente, porém, nesse último resultado, a Brave 3, né, soltou que ela tem um custo de 22 dólares. Ou seja, você tem quase 3 vezes mais, na verdade, 3 vezes mais o seu custo para extração, o que reduz muito a margem. Portanto, a Prio, ela é muito mais eficiente do que a 3R, do que a Bravo, considerando, claro, que existe uma diferença. Uma delas, que é a Prio, tem muito mais campos ali fora, né, são os offshore, que são na água, e a Brave 3, ela tem muito mais campos aqui em terra, especialmente ali com Potiguar, tá? Ponto é que, ainda assim, nós teremos um comparativo bastante razoável para a gente aqui, tá bom? Bem, eles trazem algumas outras coisas que são fundamentais. Olha só, até agora os analistas estão otimistas com a consolidação no setor. Ainda existe a possibilidade de uma outra entrar nesse balaio todo, que é a Petro Recôncavo, tá bom? Existe a possibilidade da Recôncavo também se unir à 3R e hoje, então, Bravo, para, então, criarem, entre aspas, ali, o maior conglomerado privado, porque o maior seria a Petrobras, e aí hoje tem a Prio e depois a Bravo. Só que aí com essas outras empresas juntas, você vai conseguir superar a Prio, claro, em termos de barril por dia, mas não em eficiência, pelo menos não no momento, tá bom? E olha só, as casas de análise como Itaú, Santander e Bradesco, ou seja, não é qualquer casa de análise, reiteram recomendação de compra do ativo. Legal, com potencial de alta que ultrapassa aqui 70%. Eu, inclusive, num vídeo que eu vou recomendar para você aqui no canal, a minha perspectiva é de que haja uma valorização de mais de 200%. Sim, eu sou muito otimista, mas considerando que a empresa entregue tudo que ela está planejando. Se ela trouxer tudo isso, maravilha. E ainda que ela não traga, se a empresa sentar em cima ali, por exemplo, dos projetos dela, entregar ali 60%, 80% de valorização e ficar em cima daquilo e falar, olha, eu não vou comprar mais nada, eu vou ficar em cima disso aqui. Olha só o que a empresa fala. E ainda eles falam as principais expectativas, que a companhia seja uma grande geradora de caixa e, consequentemente, pagadora de dividendos, tá bom, pessoal? Então, estamos falando aqui de uma empresa com potencial de, no futuro, pagar dividendos. André, quanto que de dividendos ela pode pagar? Eu deixei naquele vídeo, que eu vou deixar no card aqui para você no final. Fica tranquilo, fica comigo por enquanto, porque lá no final do vídeo eu ainda vou trazer uma recomendação de estudo para você continuar aqui, tá? Mas, já dando uma pitadinha, existe o potencial de R$5 por cada ação ali da Bravo. O que, considerando hoje a cotação ali dos seus 24, 25 reais, poxa, me fala se não é um valor interessante, né? Estamos falando aqui de um valor praticamente de 20%. Bem, mas ainda assim, nós não temos uma definição clara, tá bom? Porque o que acontece? Eu falei para vocês que ainda a administração da empresa precisa se unir para então decidirem o que eles vão fazer. E olha só o que o CFO trouxe para a gente. Ele disse que ainda não há uma resposta definitiva sobre qual será o foco. Tá, quais são os focos, né? Eles podem ter
um crescimento inorgânico, ou seja, comprar em novos poços, né, que são aquisições, crescimentos orgânicos, investindo no próprio portfólio e melhorias ali dentro, ou, como eu te falei, pagamento de dividendos. Ainda não há uma resposta definitiva sobre o que eles vão fazer com isso, se vão pagar dividendos, se vão comprar outros poços, se vão comprar PetroRecôncavo, se vão unir, por exemplo, esforços ali dentro e melhorar o que ele já tem. Então, existe muita coisa ainda que não está certa. E ele traz aqui, o que sabemos é que a companhia tem a capacidade de atuar em todas as frentes. Olha só, forte geração de caixa permite que o gestor tome a liberdade de fazer o que ele quiser. Ele pode pagar dividendos, ele pode crescer, ele pode fazer tudo ao mesmo tempo, considerando, claro, que você tenha uma redução do seu lifting cost, ou seja, do seu custo, que hoje é de $22, e o petróleo fica ali dos 70 para cima. Só para você ter ideia, ainda eles falam aqui na entrevista, alguns analistas projetaram lá no IPO um fluxo de caixa considerando o petróleo a $50 o barril. E hoje o barril está ali acima dos seus 70. Só que isso foi lá no IPO, em 2020. Hoje os analistas já projetam um fluxo de caixa mínimo com $65 o barril, isso na eternidade. E ainda assim a empresa foi muito viável, geradora de caixa e muito boa pagadora de dividendos. Portanto, imagina só, um petróleo acima, por exemplo, dos seus $65, $70, como é a projeção de algumas tantas casas de análise. E que isso gere no futuro dividendos e, portanto, uma valorização. Você não acha que seria uma boa empresa para investir? Bem, eu fiz minha opção na carteira e você viu, 50% da minha carteira de ações está em 3R, tá bom? Então não estou falando da boca para fora que é um bom ativo. Eu coloco meu dinheiro na reta aqui e estou fazendo o que eu acho que é melhor para minha carteira. Claro, isso aqui não é uma recomendação, é só um vídeo informativo, tá bom? E aí a gente pode seguir aqui um pouco, né? Eles falam um pouco ainda do que eles acham que vão acontecer para frente, né? Eles entendem que o mercado de petróleo ainda vai ter um processo de consolidação. Então estamos falando muito aqui, por exemplo, da REC V, né, que é a Recôncavo, se unir, e eles falam de outras tantos planejamentos que eles têm, tá bom? Ainda assim, né, vem alguma oportunidade com a PetroRecôncavo, queda no petróleo preocupa, e aqui é a parte que eu falei para vocês, né? Olha só que interessante você acompanhar o que a empresa comenta, seja através do seu RI ou através de notícias. Olha só que legal. Atualmente, né, qualquer modelo ou previsão da empresa, ou banco ou instituição, indica que a previsão do preço está acima de $60, normalmente acima de 65, em alguns casos até 70 no longo prazo, isso falando do barril. Então, vamos lá, se em todas as projeções de 60 até $70 o barril falam que a empresa é viável e que vai gerar caixa e pagar dividendos, poxa, será que essa queda toda ela é justificável por medo do mercado? Bem, eu não acredito que seja, mas o mercado ele exagera para cima, da mesma maneira ele exagera para baixo, o que para mim se tornou uma baita de uma oportunidade, tá bom? E aí ele reforça que nesse aspecto há bastante conforto em relação ao portfólio, tanto da 3R quanto do principal ativo que veio da Enalta, que é o Campo de Atlanta, que vai trazer para gente, e eu espero que esses resultados venham positivos. Agora em agosto nós teremos os dados de produção. E Atlanta, com o novo FPSO que está lá dentro, tem a capacidade de chegar até 50 mil barris de petróleo por dia. Só para você ter um comparativo, de forma normal, ela estava tirando de 12 até mais ou menos 16. Ou seja, é um crescimento grande, que claro, não vai ser tudo de uma vez, mas eu já quero ver alguma melhora. Claro, existe a possibilidade de alguns problemas ambientais, especialmente ali com a greve do IBAMA, estarem travando um pouco essa questão. Mas se e quando essa licença ela for concedida para você operar e conseguir colocar de pé tudo que a Atlanta merece para extrair aquele petróleo, vai ser uma baita oportunidade para quem já estava posicionado perceber uma baita de uma valorização no ativo. Então, se você quer um vídeo muito legal sobre 3R, eu vou deixar esse daqui como uma recomendação que é muito importante de você dar uma olhada. Então, por favor, clica aqui, porque lá eu faço contas do quanto que essa empresa pode valer no futuro, pensando aqui em geração de caixa. Então, clica aqui, eu vou deixar a nossa área de membros para você conhecer mais sobre o meu trabalho. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!